Vamos lá, pessoal, estou aqui novamente, certo? A gente vai fazer para vocês, a gente vai fazer um exemplo agora. Separei aqui para vocês. Esse exemplo é de equilíbrio dos corpos, certo? Peço que vocês prestem bastante atenção mesmo, fazer com bastante calma. Esse exemplo eu fiz ele bem, vamos dizer assim, completo, para poder a gente praticar várias coisas que a gente aprendeu, como decomposição de força, como somatório de força de vetores, somatório em X, somatório em Y, equilíbrio dos corpos, a gente aplicar tudo em uma questão só, um exemplo só, beleza? Então, eu peço que se preste bem atenção aqui para a gente poder tá procedendo, beleza? E aí, qualquer dúvida, tem os horários lá referente a dúvidas e atividades e tudo, aí vocês podem falar comigo no WhatsApp, eu estou à disposição. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fiz aqui uma questão, certo? Um exemplozinho aqui para vocês do exemplo, eu tenho um corpo, qualquer um bloco, certo? E esse bloco tem várias forças agindo sobre ele. Eu tenho aqui uma força de 20 newton para cima, ou seja, uma força em Y, certo? Para cima, 20 newton. Tem uma força F1 também para cima, que eu não sei o valor dela. Tem uma força de 50 newton para baixo, também Y. Tem uma força de 2 newton para a esquerda, tem uma força de 5 newton para a esquerda e tem uma força F2 também para a esquerda, que eu não sei o valor dela. E tem uma força de 10 newton para a direita e tem uma força na diagonal aqui, pegando sentido tanto para a direita como para cima, F3, uma força de F3 que vale 50 newton, que essa força na diagonal, ela forma um ângulo aqui, ó, de 60 graus, certo? E aí, o que é na questão? Quer saber o seguinte, beleza, para esse corpo, vai ter várias forças agindo aqui, só que esse corpo, ele tem que estar equilibrado. Isso aqui é como se fosse, vamos dizer que isso aqui é um prédio. Ele não pode nem ir para um lado, nem para outro, nem movimentar direita, nem esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então, aqui ele vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ficar parado. Então, eu quero saber o seguinte, qual é o valor, presta atenção, qual é o valor de F1 e qual o valor de F2 para que o corpo esteja equilibrado, certo? Qual o valor de F1 e qual o valor de F2 para que o corpo esteja equilibrado. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Para um corpo estar em equilíbrio, o que é que eu falei para você, pessoal? Para o corpo estar em equilíbrio, o objeto ele tem que estar em repouso. Para um objeto estar em repouso, somatório da força, ou a força resultante tem que ser igual a zero. E a força resultante ela é dividida em somatório de Fx e somatório de Fy. Então, eu vou ter que aplicar somatório de Fx, ou seja, todas as forças que estão agindo em x é igual a zero, todas as forças que estão agindo em y é igual a zero. Vou ter que aplicar essas duas situações. Então, vamos voltar lá para o slide para a gente aplicar. Aplicando aqui, ó, vocês observaram? Preste bem atenção aqui. Força resultante é igual a zero. Força resultante se divide em somatório em x igual a zero e somatório de y igual a zero. Vamos logo aqui para o x. Esqueça essa parte aqui do y, certo? Daqui a pouco a gente vai para ele. Vamos logo aqui para o x. Eu percebo o seguinte. Vamos lá. Somatório em x igual a zero. Então, somatório é todas as forças que estão em x tem que ser igual a zero. Vamos pegar todas as forças que estão em x. A primeira força que eu tenho aqui, 2 newton está em x. Esses 2 newton tá para a direita ou para a esquerda? Ele está para a esquerda, então é negativo. Então, vem aqui, ó, menos 2. Está aqui, menos 2. Outra força que eu tenho, 5, também negativo. Então, menos 5. Está aqui. Outra força que eu tenho, F2. F2 também negativo. Então, menos F2. Aqui também. Beleza? Vamos agora, tem mais algum aqui? Desse lado? Não tem. Então, vamos agora para o outro lado. Para o outro lado, eu tenho 10 positivo. Está agindo em X. 10 positivo. Então, vem aqui, mais 10. Está aqui. E agora aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho uma força F3 que ele está na diagonal. Se ela está na diagonal, então, automaticamente, eu tenho uma componente X e tenho aqui uma componente Y. Então, eu vou ter F3X e vou ter F3Y. Como F3X, quando eu decompor ela aqui, ó, puxar para cá para esse eixo, F3X está indo para a direita, então é positivo. Então, eu vou ter aqui mais F3X igual a zero. Beleza, aqui eu montei. Tem mais alguma força agindo em X aqui?
Não tem mais nenhuma, só essas. Então, se tivesse ainda mais 3 forças, eu ia fazendo mais 3 forças até colocar. Como não tem mais nenhuma, então igual a 0. Tá aqui, igual a 0. Aí vou lá resolver. Menos 2, certo? Menos 5, menos F2, mais 10, mais F3x. Quem é F3x? Lembra lá que a gente viu decomposição de vetor. Quando o vetor está na diagonal, eu tenho uma componente x e tenho uma componente y. A componente x, sempre ela vai ser o quê? Como é F3x, então vai ser F3 vezes cosseno do ângulo. Lembra disso aqui? Então, só fiz repetir o que eu tinha aqui, ó, e F3x, quem é F3x? F3 vezes cosseno do ângulo. Tudo isso igual a 0. Até aí, beleza. Show de bola, só fiz substituir. Tudo bem, vamos agora aqui para o restante aqui, ó. Cheguei aqui, ó, tá aqui, ó. Repetir mais F3 vezes cosseno do ângulo igual a 0. Beleza. Repetir tudo novamente aqui, ó. Tudo novamente. Quem é F3? F3 é igual a... Que é F3, ó, 50. Então, F3 é igual a 50. Onde tem F3, eu boto 50. Vezes cosseno do ângulo. O ângulo aqui, ó, qual é o valor do ângulo? 60. Então, vem aqui, ó, cosseno de 60 igual a 0. Menos 2, menos 5, menos F2. Fiz repetir. Mais 10, mais... Aí, 50 vezes. Aí, quem é cosseno de 60? A gente vai lá para aquela tabelinha. Lá na tabelinha, vocês viram, pode olhar na tabelinha, que cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Então, tem cosseno de 60, eu botei 1 sobre 2. Está aqui. Agora, eu vou aqui, ó. Repetir. Menos 2, menos 5, menos F2, mais 10, mais 50 vezes 1, 50, dividido por 2, 25, igual a 0. Beleza, show de bola. Aí agora, só resolver, agora só matemática. Menos 2, menos 5, menos 7. Aí menos F2, que eu não sei o valor de F2, quero achar. Mais 10 mais 25, 35. Tá aqui. Então, fiquei menos 7, menos F2, mais 35, igual a 0. Beleza, show de bola. Menos 7 mais 35 vai dar mais 28. Então, ficou menos F2 mais 28. 28 está positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Então, fica menos F2 é igual a menos 28. Como eu estou aqui com a variável negativa, eu multiplico tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, F2 vai ser igual a 28 newton. Então, para que esse corpo ele esteja equilibrado, ou seja, esteja parado, ele não se movimente em X, que eu estou fazendo só X, depois eu vou fazer Y. Fiz X. Para ele não se movimentar em X, eu preciso que F2 seja igual a 28. Se F2 for 28, ele não se movimenta em X, ou seja, ele nem anda para a direita nem anda para a esquerda. Se ele for mais do que 28, então esse lado aqui vai estar com uma força maior, então ele vai se movimentar para a esquerda. Se ele for menos que 28, então o lado aqui da direita vai estar maior, então ele vai se movimentar para a direita. Então, como eu quero na questão o valor necessário que F2 tem que ser para que o corpo esteja equilibrado, e F1 também, então F2 tem que ser igual a 28 positivo. Esse sinalzinho de mais aqui, ó, como deu mais, ele quer dizer o quê? Ó? Ele quer dizer que a força que você colocou, o sentido que você colocou na força lá, tá correto, certo? Ainda vem mais na frente aí o restante. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Eu fiz para X, beleza, achei. Agora eu vou fazer para Y, a mesma coisa. Como eu fiz para X, agora eu vou fazer somatório em FY igual a 0. Quais são as forças da agindo em FY? FY eu tenho F1, como é para cima, positivo. Então, F1 positivo. Eu tenho 20 também positivo, então mais 20. E tenho 50 negativo, então menos 50, certo? E aqui eu também tenho o seguinte, eu tenho F3, que F3 está andando para a direita e está andando para cima. Então, aqui eu tenho uma componente aqui, ó, um vetor que está puxando para cima. Que vetor é esse? F3Y, que está aqui ele. F3Y. Quem é F3Y? Do mesmo jeito que eu tinha aqui F3X, agora eu tenho aqui F3Y. Quem é F3Y? A gente lembra lá da decomposição de força, que F3Y é
F3 vezes seno do ângulo. Em X é cosseno do ângulo. Em Y é seno do ângulo. Beleza? Que ângulo é esse? É um ângulo de 60 graus. Então, F3 vezes seno do ângulo. O ângulo é 60, então é seno de 60. Então, eu fiquei F1 positivo, mais 20, menos 50, mais F3Y. Quem é F3Y? F3 vezes seno do ângulo, que é 60, igual a zero. Tem mais algum aqui? Em Y agindo? Não tem mais nenhuma. Então, igual a zero. Aí agora, vamos resolver. F1 eu repeti. 20 positivo menos 50 dá menos 30. Tá aqui. Mais, quem é F3? F3 é igual a 50. Então, vem e coloca aqui, F3, 50. Vezes seno de 60. Quem é seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, tem seno de 60, eu coloco raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou resolver. Raiz de 3 sobre 2. Beleza. Aí agora eu venho. F1 eu repeti, menos 30, mais 50 vezes raiz de 3, vai ficar 50 raiz de 3 dividido por 2, então 50 dividido por 2, 25. Então vai ficar 25 vezes raiz de 3. Então agora aqui, ó, F1 menos 30 mais 25 vezes raiz de 3 igual a 0. Agora só matemática. F1 menos 30 mais 25 vezes... Quanto é raiz de 3? Raiz de 3 é igual a 1,73. Então, 25 vezes 1,73, 43,25. F1 menos 30 mais 43,25, igual a 0. Menos 30 mais 43,25 vai ficar mais 13,25. O 13,25 ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, fica F1 é igual a menos 13,25. Então, para poder o corpo ficar equilibrado, o valor de F1 ele tem que ser menos 13,25. Ah, Arthur, e esse sinal de menos quer dizer o quê? Preste atenção aqui. Ele quer dizer o seguinte, ó. Se você olhar aqui, você arbitrou um valor, você arbitrou uma posição de F1. Você não sabia se F1 era positivo, se F1 era negativo. Mas você arbitrou um valor, ou seja, você colocou ele para cima. Aqui, você podia ter botado ele para baixo, não tem problema nenhum. Aí na hora que se ele estivesse para baixo, na hora que você fosse colocar aqui para montar, você colocaria menos F1. Tudo bem? Como você colocou para cima e o resultado aqui final deu negativo, esse negativozinho aqui, ó. O que é que indica esse negativo? Ele indica que o sentido que você colocou lá para a força é o sentido contrário, certo? Então, se você colocou a força F1 sendo para cima, ele quer dizer o seguinte, lá no resultado ele diz, olha, Joãozinho, Arthur, essa força F1 você colocou para cima, ela não é para cima, essa força ela é para baixo. Então, por isso que deu negativo. Aí eu venho aqui, ó, essa força F1 ela não é para cima, essa força F1 ela é para baixo, para poder ficar equilibrado, certo? Deu para entender aí? O sinal de menos aqui no resultado só vai indicar isso. Então, o valor de F1 ele vai ser para baixo, um valor de quanto? 13,25 newton. Então, o valor de F2 em X, ele é X aqui, ó, F2, vai ser 28, ou seja, o sentido que você botou negativo já está ok, então ele é 28 negativo, certo? Para a esquerda. E F1, o sentido que você colocou foi o contrário. Então, F1, no lugar de você ter botado para cima, no lugar de ser para cima, ele é para baixo. Então, F1, ele vai ser 13,25 negativo também, porque ele está para baixo, viu? Veja aí se deu para entender essa questão. Então, o que é que pede na questão? Deu um corpo e perguntou qual é o valor de F1 e qual é o valor de F2 para que o corpo fique em equilíbrio, ou seja, fique em repouso. F2, 28 negativo, F1, 13,25 negativo. Se ele tiver esses valores de força, o corpo está em equilíbrio, ou seja, força resultante total vai ser igual a 0. Beleza, pessoal? Então, assim, espero que tenham dado para entender, certo? Eu sei que na primeira, quando vocês começarem a assistir essa aula, vocês não vão entender logo de cara, muita gente, certo? Então, o que é que você vai ter que fazer? Essa aula você vai ter que assistir umas 3 vezes, parando, fazendo no caderno. Façam essa questão aí, esse exemplo no caderno de vocês, tentem fazer e entender o porquê. Volta o vídeo, assista de novo, volta de novo. Essa questãozinha é bem completa, engloba vários assuntos que a gente já viu até aqui, certo? Então, é isso,
certo, pessoal? E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, beleza? Então tá bom, pessoal, até mais aí, um abraço.